Olá, colega advogada. Olá, colega advogado. É uma honra, uma alegria poder estar aqui hoje, poder contribuir com a Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Agradeço a oportunidade à diretoria da OAB de São Paulo, na pessoa do Dr. Caio, ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. E hoje eu gostaria de bater um papo com você, colega, que deseja começar a trabalhar na área previdenciária e tem alguma dúvida, fica um pouco com receio de trabalhar, entender que é uma área muito boa para quem gosta do direito social, da área social, em que o seu trabalho também seja uma fonte de implementação, né, das questões sociais no nosso país. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a previdência social, sobre o nosso trabalho, o direito previdenciário, mas por um enfoque mais acidentário, né? A questão aí do acidente de trabalho. E, lógico, já que a gente vai falar de começar a trabalhar no direito previdenciário, eu gostaria aqui de trazer algumas sugestões, né? Algumas orientações para quem realmente quer começar a trabalhar na área. É uma área muito gostosa, é uma área que você vai se deparar aí com um atendimento social, em que você vai levar dignidade às pessoas e, ao mesmo tempo, uma área bastante rentável. Então, eu gosto muito e acho que é um prazer, né, poder trabalhar e poder compartilhar um pouco dessa vivência com os colegas. Para você começar a trabalhar na área do direito previdenciário, você tem que entender que tem que ter também um pouco de conhecimento do direito do trabalho, os conceitos básicos, contratação, enfim, a questão mais básica do direito do trabalho, né? E muito também a questão do acidente do trabalho, porque, lógico, o Brasil, infelizmente, hoje é o país que está aí no 4º lugar no ranking de casos em acidente do trabalho, e inclui as doenças ocupacionais, inclui as mortes, as perdas, né, por acidente de trabalho. Então, é uma área que a gente tem que estar bastante atento. E as novas mudanças aí, não só para quem é empregado, mas para as empresas também, que deverão se adequar à nova norma regulamentadora número 1, que traz aí importantes alterações na conduta das empresas no que tange à saúde e segurança do trabalho. Deverá haver um trabalho bastante preventivo por parte das empresas, que deverão aí fazer um estudo, um programa da questão do risco ambiental, né? E isso a gente pode falar um pouquinho depois também, que a gente for falar da questão do acidente de trabalho. Lembrando que aqui eu vou expor para vocês em linhas bem gerais, porque, lógico, nosso tempo é curto e aqui seria mais por uma questão mesmo de um bate-papo para quem quer começar, e o cuidado que tem que ter com o cliente que provém aí de um evento acidentário, porque é uma questão que ela é multidisciplinar e nós, profissionais do direito, a gente tem que ter esse cuidado com o cliente. A pessoa que vai trabalhar na área previdenciária, é muito bom também que tenha algum conceito que consiga aí também aprofundar um pouco na questão do direito tributário, né? Lógico, a gente tem os conceitos básicos, até aquilo que a gente aprende na graduação, mas a questão principalmente ali das contribuições e do custeio, da base de cálculo, né? É porque toda a questão previdenciária, a gente sabe que a previdência social tem um caráter contributivo, então essa questão de contribuição previdenciária, tanto para o empregado como para o empregador, é muito importante para nós, que somos operadores do direito, para atender bem o nosso cliente, né? Eu não digo que você deve ser aí um expert em direito tributário, mas a questão de contribuição, de custeio, o recolhimento, né? A forma de recolher, a base de cálculo, as alíquotas, né? É uma área que você tem que ter uma boa ideia, né, para poder atender bem o seu cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica.
o direito previdenciário também seja algum conhecimento na área do direito de família. E aí a gente sabe, porque tem a questão do pedido da união estável, tem a prova da dependência econômica, né? Tem a questão hereditária. Então, a gente tem aí a questão do direito de família também, é uma área que a gente tem que atuar. E pensando nesse começo, aí, nesse start da advocacia previdenciária, nada mais justo que a gente trazer um pouco de legislação. Aquilo que a colega ou o colega vai precisar ler, começar a ler, estudar, para poder atuar na área. E é muito bom se preparar, porque o cliente previdenciário, ele te entrega um bem muito caro, a dignidade dele, né? Trabalhou uma vida inteira e hoje ele precisa desse benefício para sobreviver. Então, é uma área em que, se vai atuar, estude, faça, se prepare para você poder dar um atendimento bom, porque ao mesmo tempo que você pode trazer para o cliente uma benesse gigantesca para o fim, até para o fim da vida dele, você também pode, se não estudar, se não se preparar, fazer com que ele perca um direito tão importante, que lhe é tão caro, né? É um direito ali que ele lutou a vida toda, trabalhou uma vida inteira, às vezes, para conseguir. Então, a legislação, a gente começa o direito previdenciário lá na Constituição Federal, porque a gente tem aí a tríade, né, o tripé da Seguridade Social, em que trata a saúde, a assistência social e a previdência social. Né? A parte previdenciária é uma dessas áreas, uma desses três da Seguridade Social. E dentro da Constituição Federal, você tem ali o capítulo específico da Seguridade Social. Você começa ali no artigo 194, que você vai ter os princípios da Seguridade Social, abrangente aí, que abrange toda essa tríade. Tem ali a questão, no artigo 195, como eu te disse, do custeio. O custeio é uma questão bastante importante. Ali ele fala a questão do financiamento da Seguridade Social e a questão das contribuições, né? E mais adiante, que é o artigo que eu considero ali na Constituição mais importante para essa questão nossa previdenciária, para quem vai atuar no direito previdenciário, é ali o artigo 201. É um artigo bastante extenso, ele tem 5 incisos, 16 parágrafos, e ele tem ali uma previsão completa dos acontecimentos que ensejam a cobertura da Previdência Social, porque a Previdência Social, né, o Instituto Nacional do Seguro Social é uma grande seguradora, né? Então, ali tem a previsão de todos aqueles eventos por incapacidade ou todas aquelas situações em que ensejam a cobertura da Previdência Social. Neste mesmo artigo, você encontra ali previsão de princípio da equidade previdenciária, você encontra a questão da atividade especial, que agora por força da emenda constitucional 113/19, deverá ser regulamentada, mas há a previsão ali e você consegue fazer a prova hoje da atividade especial, comprovando o efetivo risco na atividade, seja um risco por insalubridade ou por periculosidade. Tem ali o salário de benefício, as regras de transição, o reajuste dos benefícios. É um artigo extenso, mas é um artigo muito importante para ler, para conhecer, porque ele trata ali de questões em que você vai embasar todo o seu trabalho na área do direito previdenciário. O artigo 202, que a gente tem, quem quer, né, para quem vai trabalhar com a área de previdência complementar, e ali a aposentadoria do servidor público, que está ali disposta nos artigos 37 a 41. Todavia, para quem vai trabalhar na área previdenciária, vai ter que também conhecer de uma lei, uma famosa lei que a gente chama Lei de Benefícios da Previdência Social. Essa lei é uma lei que foi editada em 91, né? O número dela é 8.213, e ali contém todas as previsões, né, a questão dos benefícios previdenciários. Trabalhando em conjunto com essa lei, para trabalhar na área do direito previdenciário, bastante importante que se tenha também ali o conhecimento
da Lei 8.212 de 91, perdão. Até um númerozinho anterior, né? A Lei de Benefícios 8.213 de 91 e a Lei de Custeio 8.212 de 91. Como eu disse, a Lei de Custeio ali tem a previsão das contribuições, de como a Previdência Social vai ser financiada e esse tipo de coisa, e por aí vai. Também temos uma norma bastante importante que foi recentemente alterada por um decreto também, que é o Regulamento Geral da Previdência Social. Esse Regulamento Geral da Previdência Social é um decreto de 99, né? O famoso decreto 3.048 de 99, importantíssimo. Ele repete muita coisa que tem na Lei de Benefícios, mas ali há muitas questões não tratadas na Lei de Benefícios, principalmente nos anexos. Então, para quem vai trabalhar também com atividade, né, com acidente do trabalho, atividade especial, a questão do NTEP, então o decreto é bastante importante. É igualmente importante a sua recente alteração, não muito boa aí para os segurados, mas nós devemos conhecer e até conhecer para, de repente, pleitear uma inconstitucionalidade, uma eventual inconstitucionalidade, que é a alteração trazida pelo Decreto 10.410 de 2020. Então, também, esse decreto, o Regulamento Geral da Previdência Social, é uma norma importantíssima para nós que vamos aí trabalhar na área do direito previdenciário. Aqui eu faço um parênteses bastante interessante para quem vai trabalhar na área do direito previdenciário, que é a advocacia administrativa. Nós estudamos, né? Estudamos 5 anos de graduação de direito, pensando especificadamente atuar no judiciário. E como todos sabemos, isso não é novidade para mim nem para você, que o judiciário hoje ele está abarrotado, né? Não tem aí uma contingência muito grande, né? Uma demanda muito grande para poucos servidores, poucos juízes, enfim. Está saturado. A gente precisa de alternativas. E o processo administrativo previdenciário, ele é uma ótima alternativa. Para quem nunca trabalhou com processo administrativo, vai precisar aí conhecer um pouquinho da lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, né? Por conta de que essa lei ela é como se fosse um CPC, né? Como se fosse um código de processo para atuar perante a administração pública em âmbito federal. É a Lei 9784, de 99, e eu te digo que é muito bom trabalhar na área do processo administrativo quando você tem conhecimento, porque uma coisa é quando você está ali no âmbito da agência, né, da agência da Previdência Social. Outra coisa é quando você parte para juntas de conselho da Previdência Social, para os conselhos ali, há um pessoal, né, há pessoas muito bem preparadas da área do direito previdenciário para analisar a questão, a demanda que fora, de alguma forma, analisada indevidamente ou não analisada pela agência da Previdência Social, ali pelo atendente inicial. É compensador, muitas vezes eu digo assim que é muito mais rápido que a atuação na área judiciária, então é uma área boa de investir, estudar, para poder atuar. E nessa área, você vai ter que precisar também ler, estudar a Instrução Normativa número 77 do INSS. É uma instrução normativa bastante extensa, mas ali você tem uma previsão de todos os benefícios, até processual também, de como atuar no processo administrativo perante a Previdência Social. Então, eu acredito que é uma ferramenta importante, que quem deseja também fazer advocacia administrativa previdenciária possa se valer dessa norma também para conseguir trabalhar. Importante dizer aqui que, claro, esse vídeo é para os colegas, né, advogados, advogadas,
Mas há muitos bacharéis em direito, né? Pessoas aí paralegais, pessoas que cursaram uma faculdade, ficaram ali 5 anos estudando a área do direito, infelizmente por algum motivo não conseguiram a aprovação do exame da ordem. E aqui, trabalhar com a advocacia administrativa previdenciária é uma forma de você poder aí trabalhar. Lógico, você ainda não é advogado, não pode atuar judicialmente, mas perante a advocacia administrativa, perante o INSS, você não tem óbice de trabalhar, pelo menos até você conseguir aí a aprovação pela OAB, né, pelo exame da ordem. É uma forma de já começar a trabalhar e entender o direito previdenciário, essa área tão gostosa de atuar. Lógico também que você vai precisar estudar as alterações, né, trazidas pela recente emenda constitucional de 2019, né? Emenda constitucional número 103 de 2019 trouxe importantes aí alterações para nós do direito previdenciário, as regras de transição, as questões de aposentadoria, aquilo que não, a questão da aposentadoria por tempo de contribuição pura, né, sem requisito de idade que caiu por terra. Então, é importantíssimo aí também ter em mente que essa emenda constitucional número 103 deve ser observada. E agora, eu gostaria de trazer aqui a informação, né, aí uma orientação para quem vai trabalhar com um acidente do trabalho, né? Para quem vai trabalhar com direito previdenciário, mas o cuidado que tem que ter com aquele cliente que chega acidentado, doente, né, ou com a família de uma pessoa que infelizmente acabou perdendo a vida por conta de um acidente de trabalho. Então a pessoa tem que se preparar muito. É uma área bastante, tem muito campo de trabalho no Brasil, como eu já disse. Infelizmente, nós somos o 4º no ranking mundial de maior número de casos. Então, nós temos aí um campo muito grande para trabalhar, não só em face, né, do empregado, mas com relação também à empresa. A empresa hoje ela vai precisar se atualizar, vai precisar de profissionais que conheçam bem da área para fazer um programa de gerenciamento de risco ocupacional né, devido, correto, muito bem feito, porque a norma regulamentadora número 1, que foi publicada em março de 2020 agora, ela inclui aspecto de gerenciamento de risco ocupacional, em que a empresa tem que implementar normas de saúde e segurança do trabalho, implementar um programa preventivo, né? Usando aí, né, articulando as normas da NR7, que é o antigo PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, articulando também com a NR número 9, que seria o antigo PPRA, Avaliação e Controle de Exposições Ocupacionais, Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, e a NR17, que a gente já conhece, que trata aí da questão da ergonomia, que é também bastante importante e pouco visto. Então, para a empresa, a gente tem que ter o cuidado de levar para o nosso cliente empresário, né, ou para a empresa que nós atendemos, que ela tem o prazo de 1 ano, ou seja, de março de 2020 até março, ou seja, em março de 2021, ela já vai precisar implementar esse programa, né, de gerenciamento de risco ocupacional, PGR, novo, que ele vai, lógico, substituir todo o antigo PCMSO, antigo PPRA, e é um programa muito mais preventivo. O empresário tem que ter em mente que agora ele vai ter que trabalhar de uma maneira muito mais preventiva, né, tirando o seu empregado do risco e levando o ambiente o mais possível afastado aí, né, de riscos ocupacionais e de elementos que tragam aí a periculosidade ou a insalubridade, manter um ambiente muito mais saudável para o trabalhador, do que se preocupar em pagamentos com
adicionais, como adicional de insalubridade ou periculosidade. O Brasil está caminhando, está amadurecendo nessa questão, né, de prevenção aí de acidente de trabalho, e o que eu vejo é que as empresas ganharão, né, as empresas que adotarem essa postura, essa cultura, né, até porque até o momento as empresas não, que no Brasil não tem muito essa cultura de você poder, uma questão mais preventiva, mas eu vejo que as empresas que adotarem essa questão, elas vão ter aí uma diminuição na sua carga tributária, vão ter incentivos, e esse é o caminho, né? Até porque se ela não adota essa questão preventiva, né? Esse gerenciamento de riscos ocupacionais de forma correta, ela vai ter uma contingência, muitos empregados doentes, acidentados, e daí vai gerar uma questão de indenizatória muito grande, a carga tributária aumenta por meio do aumento do fator acidentário previdenciário, do FAP, né? E hoje do RAT, que é o risco ambiental do trabalho. Então, daí vai aumentar a carga tributária, essa carga tributária incidir em cima da folha. Então, veja, é um problemão para a empresa. A gente percebe que as empresas que mais fazem esse tipo de prevenção são as multinacionais, mas eu acredito muito que nós, como advogados, advogadas que atuam nessa área do direito social, podemos ser até agentes fomentadores dessa nova cultura de prevenção. Então, eu percebo que aqui essa área de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, é uma área que é muito promissora, que vale muito a pena nós nos esforçarmos, nos capacitarmos para oferecer um bom serviço nessa área. Igualmente importante é quando um empregado, uma pessoa física te procura acidentado ou doente, com LER, incapacitado para o trabalho, ou pelo menos incapacitado para aquela função, você ter o cuidado de atender ele de forma multidisciplinar. E eu vou te dizer o porquê. Meu primeiro caso previdenciário grande foi de uma enfermeira, né? Ela trabalhava já há 22 anos como enfermeira na enfermagem e adquiriu aí, por conta de posições viciosas, falta aí de implementação de prevenção de risco do trabalho, né, das empresas que trabalhou, dos hospitais que trabalhou, então ela adquiriu inúmeras doenças. E quando eu fui atendê-la, ela me procurou pura e simplesmente para poder se aposentar. E eu estava no começo ali, eu vi aquela questão, né, aquele famoso, que você já deve ter até ouvido alguma coisa a respeito, limbo jurídico trabalhista, previdenciário, esse palavrão, que nada mais é que o ping-pong, né, a empresa, você não, o médico da empresa fala, você não vai trabalhar aqui porque você está doente, vá para o INSS, o INSS fala, opa, aqui não, você não está doente, volta a trabalhar, e fica nessa jogatina, enfim. Eu tive que ter um olhar muito cuidadoso com essa cliente e graças a Deus eu consegui. Então, lógico, a parte, ela queria uma aposentadoria, queria um atendimento previdenciário, mas eu tive que dar a ela um atendimento trabalhista e por isso que eu falei do direito do trabalho no início da nossa conversa. Então, eu tive que ir lá verificar toda a questão da trabalhista dela, porque nesse caso, como ela adquiriu doença do trabalho, ela não poderia mais continuar trabalhando naquela função de enfermeira, né? Ela tinha sequelas visíveis, permanentes, praticamente impossíveis de serem revertidas, e assim, permanentes, ela não ia, parciais, né? Ela não ia voltar a poder trabalhar naquela mesma função, da mesma forma que fazia como antes de ter essas sequelas. Então, primeiramente, ela teve direito, e nós assim o fizemos, de ingressar com uma ação trabalhista em face do empregador, pela sua desídia, e pleitear ali indenização. Em alguns casos, essas indenizações em face do empregador geram até um direito a uma pensão vitalícia, né? É interessante estudar e ver cada caso a caso. Então, ela teve esse direito de ter essa indenização, porque ela, de alguma forma, a doença dela foi ocasionada pela negligência,
né, do empregador que não observou as normas de saúde e segurança do trabalho, não observou esse caráter preventivo, então ele tem que se responsabilizar. E aí entra o direito civil, as normas de indenização do direito civil, que nós já conhecemos, os famosos artigos 186, 927, é um caráter estritamente indenizatório que se pleiteia na Justiça do Trabalho. Concomitante a isso, essa cliente também tinha direito a um auxílio-acidente. Ela era segurada do INSS, né? Havia contribuído ali a vida inteira que havia trabalhado, então ela tinha o direito a um benefício previdenciário, o benefício perante a Previdência de caráter indenizatório, que é o famoso auxílio-acidente, né? Que nós chamamos hoje de auxílio-acidente. E ali pleiteou-se o benefício, obviamente que passou pela perícia, a perícia constatou realmente a sequela, que era parcial e permanente, que havia ali o direito dela receber da Previdência Social um benefício de caráter indenizatório que lhe dá direito de ser recebido até a aposentadoria. E daí eu chamo a atenção para uma questão bastante especial que estamos vivendo hoje. A aposentadoria especial, por meio da emenda constitucional 103/19, ela foi bastante obstada. Está difícil, não é mais como antes. Então hoje você tem que provar um risco, uma exposição efetiva a um risco, a um agente nocivo, está mais difícil. E aí eu chamo a atenção. Enquanto se pleiteia a aposentadoria especial, é importantíssimo que a colega e o colega veja se o seu cliente tem direito ao auxílio-acidente. E eu vou dizer para você, na maioria das vezes tem, porque geralmente as pessoas que trabalham em condições aí de riscos ocupacionais, em condições penosas, insalubres, elas geralmente adquirem doenças do trabalho, doenças ocupacionais, porque trabalham em ambientes hostis, ambientes agressivos, o chão de fábrica, aquele ambiente ruidoso, aquele ambiente muito quente ou muito frio, enfim, situações de exposição, né, em que o segurado de alguma forma adquire alguma patologia, alguma comorbidade física por conta ali do ambiente de trabalho. Então, olha que interessante, você tem ali um tempo maior, né, uma dificuldade para conseguir aposentadoria especial, mas você consegue, de alguma forma, atender o seu cliente, trazer uma dignidade para ele, porque ele pode, até a aposentadoria, receber um benefício acidentário, né? E se acaso ele consiga trabalhar em outra ocupação que não aquela que ensejou a doença, porque, obviamente, se ele está doente, ele não vai conseguir trabalhar naquela mesma função. Então, e o auxílio-acidente é muito mais interessante também, porque ele autoriza, né? Ele não impede que o trabalhador trabalhe, ele pode receber esse benefício, que é 50% do salário de benefício, 50% do salário de contribuição, e ele pode continuar trabalhando até se aposentar, né? Porque quando se aposenta, corta o auxílio-acidente. Então, veja que interessante, aqui a gente tem aí um cliente, várias questões a serem tratadas, né? Tanto o cliente pessoa física como o cliente pessoa jurídica, é multidisciplinar, envolve aí o caráter social, envolve a questão preventiva, saúde, segurança do trabalho. Quem vai fazer bastante acidente do trabalho tem que gostar também de entender um pouquinho de doença. A gente é advogado, mas a gente vai acabar aprendendo um pouquinho. Com o tempo você vai falar de um CID, M54, M75, como se médico fosse, embora não, né? Mas assim, vamos fazer aí, muitas vezes, às vezes, de um médico, porque vamos entender de Código Internacional de Doença, vamos entender das comorbidades, vamos entender a questão do NTEP, em que trabalhos, em que funções o trabalhador exerce que ali enseja aquela doença, né? É a questão do NTEP. Então, é uma área muito promissora e deve-se tomar esse cuidado, porque veja, como eu falei quando eu comecei a contar a história da minha cliente, ela veio me procurar para se aposentar,
Simples assim. Então, se eu tivesse tido esse olhar só para aposentadoria, eu teria tolhido dela direitos ali fundamentais que ela tinha, né? Perante a empresa, perante a seguridade e até se aposentar. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, principalmente quando a gente está começando, porque realmente eu entendo que a advocacia previdenciária ela é bem complexa, então você tem aí muita coisa para ver, para estudar, acaba talvez passando despercebido, mas tome esse cuidado, né? Então, aqui em linhas muito gerais, colega advogada, colega advogado, eu procurei passar um pouquinho da minha vivência, foi mais um bate-papo, né? Eu espero ter contribuído, espero que você que vai iniciar a advocacia previdenciária tenha muito êxito, se capacite, estude bastante, é uma advocacia linda, é a área social, que você tenha muito sucesso e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de hoje poder aqui contribuir um pouquinho com a Comissão de Cultura e Eventos. Espero ter podido contribuir e eu me coloco à disposição para alguma dúvida, o que for necessário, tá bem? Muito obrigada e até uma próxima.